Vamos começar aqui a nossa correção dos nossos desafios. E o primeiro deles aqui foi, né, do dia 18/3/2020. Vamos lá para o nosso primeiro desafio aqui, ó. Analise a seguinte situação hipotética e, ao final, responda. Né? Vamos aqui, ó. Só tirar esse negócio. Isso, que fica melhor para mim. Analise a seguinte situação hipotética e, ao final, responda os questionamentos. O Dr. Júlio Justiceiro, juiz de direito da Terceira Vara de Falência de Belo Horizonte, nomeou, no processo de recuperação judicial, como administrador judicial, o senhor Pedro Azul, comerciante que possui primeiro grau completo. Olha só, quando for resolver todos os desafios, resolver as nossas provas, aqui, falando de falência, falando de recuperação judicial, já tem que ficar atento a algumas situações. Olha, primeira delas, Terceira Vara de Falência de Belo Horizonte. Porque nós sabemos que pode ter aí uma questão relativa à competência, ou algo nesse sentido. Sempre tem. Então, tomem cuidado. Ó. É bom até você marcar lá na sua prova. Aqui não tem jeito mais de marcar, mas se tiver aí, pode marcar até assim. Ó. Marca texto, alguma coisa assim. Ó. Terceira Vara de Falência de Belo Horizonte. Aí tem aqui outra informação para a gente. Ó. Recuperação judicial. Tem que ler com calma e tomar essas notas, né? É uma recuperação judicial, né? Nomeou aqui como administrador judicial, então também já tem algumas figuras importantes. Ó. Terceira Vara de Belo Horizonte, é uma recuperação judicial, nomeou aí o senhor Pedro Azul. Comerciante que possui primeiro grau completo. Isso aqui é uma questão básica, né? Nós sabemos lá por meio do artigo 21 da nossa lei que para alguém ser, vamos lá, para alguém ser, artigo 21 da nossa lei, ó, os requisitos para alguém ser administrador judicial é que ele seja uma pessoa idônea. Só isso. E aí o artigo 21 sempre vem. Preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contador, pessoa jurídica especializada. Então, tem que tomar cuidado com isso, tem que lembrar sempre, né? Lembrar sempre essas questões. Ó, administrador judicial tem que ser pessoa idônea, profissional idôneo. Porque aqui o resto pode ser qualquer pessoa. A lei fala sempre em preferencialmente. E normalmente é isso que é cobrado. Olha, aqui já estou trazendo isso para a gente. Já coloco o seu Pedro Azul aqui como comerciante. Justamente para provavelmente chamar atenção nesse sentido. Então, tomar cuidado com isso daí. O prazo para impugnar os créditos apresentados na recuperação judicial, né, terminou no dia 9/8/2019, sendo publicado pelo senhor Pedro Azul no dia 9/9, edital contendo a relação de credores. Então, nesse aspecto aqui, olha, as datas também elas são importantes. Nós temos aqui, ó, Pedro Azul é administrador judicial, nós estamos na recuperação judicial, já é a Terceira Vara de Belo Horizonte, né? Então, já tem um processo, já tem o administrador judicial. Se o prazo, perceba aqui, ó, para impugnar de forma geral, terminou já esse prazo, e o mais importante, aquele prazo diretamente para o administrador, né, fazer habilitação, que foi a nossa VA, aí, né, acho que foi a 2 mesmo, a VA nossa, que é a habilitação perante ou impugnação, a apresentação de divergência perante aí o próprio administrador judicial. Esse prazo terminava aqui no dia 9/8, e o Pedro Azul tem 45 dias, lembra lá a nossa lei? Artigo 7º da nossa lei também, se vocês fizeram a VA aí, vocês já estão, né, já estão bem descolados nessa parte. Tem 45, artigo 7º, parágrafo 8º, o administrador judicial tem 45 dias para poder publicar. No caso aqui, as datas já estão trazidas e já foi publicado. Dia 9/9, publicou o edital. Contendo relação dos credores. Relação de credores feita por quem? Pelo Pedro Azul. Da análise do processo, verifica-se que o senhor João Branco, detentor de crédito trabalhista, habilitou o seu crédito do dia 8/8. 9/8 era
ainda prazo para apresentação perante o administrador judicial. Então, o João Branco apresentou de forma administrativa. Paulo Pelé, detentor de crédito Quirafara, apresentou no dia 8/9, né? Vamos lá, ó. O Pedro Azul tinha 45 dias para poder fazer, fez no dia 9/9, o edital. Ele publicou, então, dia 8/9. Habilitação? Publicou, não, perdão. Paulo Pelé aqui, ó, habilitou dia 8/9. 8/9 é depois do dia 9/9. E aqui, ó, e o edital já tinha sido publicado também, né? No dia, o publicar vai ser editado no dia 9/9. Né? Ele publicou aqui, então, no dia 8. Ó. Habilitou o crédito no dia 8. Então, o que nós temos aqui? Essa habilitação do Paulo Pelé é uma habilitação retardatária, concorda? A habilitação do senhor João Branco é uma habilitação tempestiva, porque foi dentro do prazo. A do Paulo Pelé, após. Vamos lembrar, olha, a habilitação será considerada retardatária, artigo 10º. Não observado o artigo 7º, parágrafo 1º, a habilitação, que são os 15 dias, que no nosso caso aqui foi no dia 9/8, findou-se, né? As habilitações são retardatárias. Então, do Paulo Pelé é retardatária. Tem mais um aqui, ó. Carlos Amarelo, detentor de crédito com garantia real. Habilitou o seu crédito no dia 27/9 de 2009. 27/9, depois da publicação aqui do edital, né? Sabe-se que o crédito do João Branco constou no edital publicado pelo administrador. Sabe-se também que no dia 26/9 foi publicado o quadro geral de credores. Então, no dia 20, se o quadro geral de credores foi publicado no dia 26, essa habilitação de crédito aqui, ela tem um procedimento próprio, que é o procedimento ordinário. Então, na nossa lei também nós temos aqui, olha, as habilitações de crédito retardatárias apresentadas antes da homologação serão representadas como impugnação e processadas no artigo 13 e 15 da lei. Já depois da homologação, lembrem-se sempre, vai ser realizado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Ok? Né? Então, a gente tem aí essas questões aqui, tá? Essas questões aqui. Muito bem. Vamos lá? Aqui. Basicamente, é isso que nós temos aqui no nosso exercício. Ó. Juízo competente. Questões importantes, né? Vamos só rever. Juízo competente, administrador judicial, comerciante, né? Justamente para saber para você se você sabe se é preferencial ou não. Datas aqui limite para habilitação administrativa perante o administrador judicial. Publicação, aí tem 10 dias para poder realizar as habilitações perante aí, né, o juízo. E depois da publicação, veja, depois da publicação do quadro geral de credores para o juízo, nós temos aí o processo ordinário comum, né? Então, tem esse exemplo aí, um exemplo que conjuga todas as hipóteses lá de habilitação de crédito. Se te perguntar alguma coisa, né, em se tratando de habilitação de crédito, você tem que ficar atento a isso. Ao administrador judicial, né? As habilitações que são feitas perante o administrador judicial, as impugnações após o edital, no prazo de 10 dias, são feitas, né, perante o juízo, e eventuais habilitações após a habilitação de crédito, procedimento, após a publicação do quadro geral de credores, né, após a publicação do quadro geral de credores, né, vai ser aí processo civil comum. Ok? E aí vem algumas perguntinhas. Vamos lá nas perguntinhas? O senhor Pedro Azul pode ser nomeado administrador judicial?
Claro, não tem problema nenhum, só precisa ser pessoa idônea. Como ele é nomeado, né, na própria decisão, o juízo competente vai nomear. A remuneração do administrador judicial é suportada pelo devedor. Então, aqui tem a perguntinha: qual a sua remuneração? A remuneração será suportada aí pelo devedor, né? E aí também, se você voltar aqui, ó, na nossa lei, né, é importante, veja, a partir do artigo 21. Nessa parte do artigo 21 aqui de administrador judicial, é importante você saber, olha, quem pode ser qualquer pessoa idônea, a competência do administrador judicial, enviar correspondência, fornecer, dar extrato livres, legítimos credores, elaborar. Isso aqui é uma competência comum, né? Tanto na recuperação judicial quanto na falência. Realizar o quadro geral de credores, realizar a relação dos credores, contratar mediante autorização judicial profissionais, manifestar em caso previsto da lei. Aí agora vem na recuperação judicial. Olha, a competência dele da recuperação judicial ela é menor. Fiscalizar, requerer falência nos casos de descumprimento da obrigação no plano assumida no plano, apresentar ao juiz para juntar o relatório mensal das atividades do devedor, apresentar relatório sobre a execução do plano e assim vai. Agora, na falência, ele tem a competência dele é muito maior, né? Avisar, examinar aqui a escrituração do devedor, relacionar os processos, representar aí a massa falida, né? Aqui, ó, representar a massa falida na falência. Então, aqui a gente tem bem mais, depois a gente vai falar mais sobre falência. Então, é importante, né? Agora, veja também, olha, estava perguntando da remuneração dele. Quem que fixa a remuneração dele? A remuneração será fixada pelo juízo. Vai fixar a forma e pagamento. Em qualquer hipótese, total pago, olha, não excederá 5% do valor devido aos credores submetido à recuperação judicial ou valor de venda dos bens da falência. Será reservado ainda 40% devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto no artigo 154 e 155 dessa lei, que é a prestação de contas dos administradores. Ok? Tranquilo? E assim, em microempresa, empresa de pequeno porte, né, não se esqueça aqui que fica reduzida a 2%, tratamento aí, diferenciado dado pela nossa lei, tá? Então, era basicamente isso. Ele pode ser nomeado, quem que vai nomear o juiz, na sentença de processamento da recuperação judicial, ele vai tomar posse, a remuneração no máximo 5%, se for empresa de pequeno porte, 2% é PP, né? Basicamente era isso. Questão bem tranquila. A letra A aqui, né, leitura uma simples leitura da lei mesmo, né? Explique cada habilitação de crédito, bem como o instrumento processual para realizá-las. Emita o parecer. Aí era simplesmente uma questão teórica mesmo, para você informar, olha, o crédito do senhor Pedro, perdão, quem que é o primeiro aqui? Comerciante. Pedro Azul aqui, ó. O crédito do senhor João Branco, né? Foi feita uma habilitação tempestiva dentro aí do prazo dos 15 primeiros dias, né? Foi diretamente para o administrador. O Paulo Pelé fez uma impugnação retardatária, mas como o quadro geral de credores ainda não estava publicado, olha, ele fez lá, habilitou no dia 8/9, de forma retardatária, mas ainda não estava publicado, que foi no dia 26/9. Ainda é o procedimento especial previsto na lei, artigo 13 a 15 da nossa lei. Já o João Branco, né, o crédito não, qual que é aqui? Carlos Amarelo, perdão, o último aqui, ó, credor, Carlos Amarelo, né, como ele habilitou seu crédito no dia 27 e já tinha sido publicado, aí tem que ser pelo procedimento comum, ordinário, comum. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Querem comentar? Podem falar aí à vontade.
Tá tranquilo. Deu para entender aí, não deu? Deu sim. Essa daí era mais fácil, né? Essa vai cair na prova? Essa vai cair essa já caiu na VA, rapaz. Não tem prova, não. Essa daí foi fácil. Todo mundo agora, depois dessa VA, já sabe a habilitação de crédito bem mesmo, né? Vamos passar para a próxima, então. Se tiver alguma dúvida, depois Professor, vocês vão como me é que falar. enquadra aí o inidôneo? O inidôneo? Isso. No caso aí, ele é idôneo, mas como a gente vai analisar se é inidôneo? Aí tem que ser uma questão, você fala em questão de prova, né? Não, no caso de analisar, como é que vai ser considerado inidôneo o administrador? Uma pessoa considerada inidônea para exercer administração, a título de exemplo, quando ela está condenada por crime falimentar, ou crimes da própria lei aqui, né? Quando ele está condenado pela CVM, né? Se for uma sociedade anônima de capital aberto, se ele cometeu algum daqueles crimes que não dá acesso à pessoa a ser empresário, crime de peita, peculato, aqueles tipos penais lá que estão muito atrelados à corrupção mesmo, né? Então tem que ser uma análise no caso próprio concreto e tem que ser ventilado, né? Ou alguém tem que alegar que esse administrador ele não tem aí idoneidade para poder exercer o cargo. E a pergunta pode ser: quem que pode fazer isso? O próprio devedor, os credores, eles podem estar impugnando, né, essa situação. Tranquilo? Era isso? Tranquilo. Muito bom. Então vamos passar para a próxima, então. Nosso próximo desafio foi habilitação de crédito, na realidade, né? A aula do dia 18 trata do processo de recuperação judicial, mas focou-se mais ali na habilitação de crédito, que é algo muito importante mesmo para nós, tá? Então, vamos passar para outra aula, aula do dia 19. No dia 19, tivemos a oportunidade na concessão da recuperação judicial. Esse desafio aqui, na realidade, é a realização de um parecer, né? Eu vou lendo aqui com vocês e vou fazer alguns apontamentos, porque não tem nem pergunta, né? Eu só faço só um pedido de análise mesmo, né? É mais uma questão mais reflexiva mesmo, só pede um parecer para vocês, tá? Mas é bom que dá para a gente, né, verificar aí as questões todas relativas a nossa matéria. Qual que é a matéria aqui dessa aula? Foi concessão da recuperação judicial. Ótimo. Vamos lá. Simbres, produtora e exportadora de frutas limitada, aprovou em assembleia de sócios específica por unanimidade a propositura de medida judicial para evitar a decretação de sua falência, diante do gravíssimo quadro de crise de sua empresa. Então, primeira situação importante que tem que ser analisada. Se é a propositura de uma medida judicial para evitar a decretação da falência, nós estamos aí diante de uma recuperação judicial, né? O sócio controlador, João Alfredo, titular de 80% do capital, instruiu o administrador Afrano Abreu e Lima a contratar o serviço de profissionais de um advogado. A sociedade, constituída regularmente em 1976, tem sede em Petrolina e uma única filial em Pilão Arcado, na Bahia, local de atividade inexpressiva em comparação com a empresa desenvolvida no lugar da sede. Olha só, informações importantíssimas para a gente. Primeira delas, olha, você está se pedindo a propositura de uma medida judicial para evitar a decretação da falência. Na realidade, a primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que verificar quais são os requisitos para se ter uma recuperação judicial, pedido de recuperação judicial, né? Então, a Simbres, a primeira coisa, ela tem que ser empresária, a atividade tem que ser empresária, né? Outra situação, a sociedade constituída regularmente em 1976 e tem sede em Petrolina, única filial em Pilão,
e a atividade é inexpressiva. Ou seja, para a gente, nós temos aqui, ó, o próprio texto aqui da enunciado nos diz qual que é o juízo competente. O juízo competente vai ser da sede. Por quê? Não é porque é a sede. Não é porque é a sede. É porque em Pilão Arcado tem uma filial e a atividade é inexpressiva. A nossa lei aqui de falência, se nós voltarmos às nossas primeiras leis, primeiros artigos, perdão, o primeiro artigo nosso aqui nos diz que essa lei só aplica a empresário ou sociedade empresária. Então, a Simples lá tem que ser uma sociedade empresária, ela é uma limitada. A lei diz para quem não se aplica e a Simples não se adequa a nenhum desses casos. E vai ser competente para homologar a recuperação judicial ou deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do principal estabelecimento do devedor. Lembrando que o principal estabelecimento do devedor é onde tem uma atividade expressiva. Não será pilão arcado, porque a atividade é inexpressiva, né? Continuamos aqui, ó. O objeto é o cultivo de frutas tropicais em áreas irrigadas. O comércio atacadista de frutas para distribuição no mercado interno e exportação para a Europa de 2/3 da produção. Então, aqui nós temos, olha, é um comércio, produzindo algo. Pode ser uma atividade empresária. Embora a sociedade passe atualmente por crise de liquidez, com vários títulos protestados no cartório de Petrolina, nunca teve a necessidade de impetrar pedida preventiva à falência. O que está sendo trazido para a gente aqui? Ela nunca pediu recuperação extrajudicial. Então, os requisitos Olá, voltaram aí? A gente nem saiu daqui. Voltou. Ela cai com 40 minutos, né? Nós vamos dar continuidade aí, beleza? Beleza, tá ótimo. Aí é só clicar no mesmo link lá, né? O pessoal já tá bem acostumado com isso já, né? A gente nem saiu daqui. Ah, não saiu não? Não caiu para todo mundo não? Não, só para o senhor, professor. Ah, então tá. Ficou aqui olhando sua cara. Então tá, ué, não tem problema não. Vamos lá então, ó. Deixa eu só espelhar a tela de novo aqui, porque tá funcionando aí, não tá? Tá funcionando. Passei. Agora vocês estão vendo Perfeito. a tela aí, né? Ótimo. Então vamos lá, ó. Vamos continuar aqui, ó. A sociedade, então, passa por crise de liquidez e a informação que a gente tem aqui, ó, ela nunca pediu, né? Nunca pediu aí recuperação. E aí, essas informações, elas são trazidas para que nós possamos aí analisar os requisitos, né? Para que se tenha recuperação judicial de empresas, que está lá no nosso artigo 48 da lei, olha. Poderá requerer recuperação judicial, primeiro, o devedor tem que ser empresário, tem que exercer atividade há mais de 2 anos, e no nosso caso ele já exerce desde 1976, não ser falido se foi declarada extinta por sentença transitada responsabilidades decorrentes, não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, não terá mais de 5 anos, a menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação com base em recuperação especial, né? Que é microempresa, empresa de pequeno porte, antigamente era 8 anos, mas está modificado desde 2014, né? Não ter sido condenado ou não ter administrador condenado, sócio controlador, por crimes previstos nessa lei, os crimes falimentares, né? Então, basicamente, esses são os requisitos que nós temos. Aí, claro,
Continua aqui, ó. Os sócios João Alfredo, os administradores, nunca sofreram condenação criminal. A reunião profissional, que é justamente para não ter esse tipo de condenação. Na reunião profissional com o advogado para a coleta de informações necessárias à propositura da ação, a Frana informou que a crise mundial atingiu duramente os países europeus da zona do euro, seu principal e quase exclusivo mercado consumidor, né? Por que está contando essa historinha? Porque está te trazendo a informação de que a atividade é boa, né? E que ela está passando por uma crise, né? Te disse que preenche todos os requisitos da recuperação judicial. E se cair alguma questão de recuperação judicial, você tem que realmente verificar se estão presentes os requisitos ou não, né? E aí você tem que continuar verificando. A atividade é boa, o país está lá, está em crise, mas depois melhora. Igual a gente, nós estamos em crise, mas daqui a pouco vamos todo mundo melhorar. Na verdade, o mundo está em crise, né? Nós teremos, com certeza, aí vários pedidos de falência, recuperação judicial. E aí continua. As quedas sucessivas no valor de exportação, volatilidade do câmbio nos últimos meses, dificuldade de importação, né? Limitação de crédito, necessidade de dispensa de empregados, levaram uma forte retração, né, nas vendas. Qualquer semelhança com os nossos dias atuais aqui, né, nós temos aqui, ó, não é coincidência mesmo, é o que acontece mesmo, né, quando tem crise. A sociedade viu, então, com o passar dos meses em crise mundial, delicada posição, não lhe restando outra opção senão requerer judicialmente uma medida para viabilizar a superação do estado da crise, vez que vislumbra maneiras, olha aqui, ó, vislumbra maneiras de preservar a função social com conquista de novos mercados na América do Norte, nos Estados Unidos. A sociedade empresária nos últimos 3 anos, como demonstra o relatório de caixa e balancete trimestrais, foi obrigada a uma completa reestruturação na sua produção, adquirindo equipamentos mais modernos e insumos para o combate de pragas que também atingiram as lavouras. Referidos investimentos não tiveram o retorno esperado em razão dos altos juros de empréstimo para satisfazer as suas obrigações com salários, tributos, não restaram alternativas senão empréstimos de instituições financeiras e tal. Dentro desse quadro, a sociedade não dispõe no momento de recursos financeiros suficientes para pagar seus fornecedores. O segmento é lento e por isso é indispensável a adoção de solução de alternativas e prazos diferenciados mais longos como única forma de se evitar uma indesejável falência. Em que pese o texto ser grande, ele é um texto mais para poder fazer aí uma contextualização mesmo de alguém que tem, trazer na prática mesmo, alguém que passa por uma crise econômica financeira. Mas aí o texto também ele te traz informações que dá para você entender que é recuperação. Porque vai falar que o produto é bom, que tem possibilidade, olha, vislumbra maneiras de preservar a função social. Função social é essa que são princípios básicos, né? A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores, promovendo assim a preservação da empresa, a sua função social, o estímulo à atividade econômica. Ou seja, são os pilares aí da nossa recuperação judicial. E que tem que ser proposta antes da falência, claro, né? Então, o texto foi isso, para que você lembre quais são os requisitos, artigo 48, quais são os princípios básicos da recuperação judicial, artigo 47. Primeiro, requisitos também são comuns à recuperação e à falência. Tem que ser empresário, né? Tem que ser empresário, sociedade empresária. Não se aplica em empresa pública e sociedade de economia mista. A instituição financeira pública ou privada, cooperativa, consórcio, previdência complementar, operadora de plano de saúde, sociedade seguradora, capitalização e outras, né? Então, essa basicamente são os requisitos para pedido de recuperação judicial. Tranquilo? Dúvidas? Está funcionando aí ainda? Por favor. Tá funcionando. Coloca essa questão na prova. Só para você falar que é um pedido de recuperação, eu coloco recuperação. Posso colocar recuperação
na prova, posso colocar falência na prova, o campo é muito fértil, não tem problema não. Podemos passar para outra, essa daí tá tranquila? Entendida? Tranquilo, beleza. Deu para lembrar tudo aí, né, de recuperação, né? Deu Próxima até aula. saudade. Pois é, eu também tô morrendo de saudade, não aguento mais esse negócio, trabalhando igual um doido, né? Que a gente, nessa questão de pandemia, tem que escrever, tem que fazer vídeo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. É muito mais difícil, não tem dúvida nenhuma. Você fica até meia-noite, 1h da manhã, editando vídeo, colocando div, gravando vídeo, fazendo vídeo. Dá muito trabalho isso. Eu prefiro meu jeito de entrar na sala lá, conversar e pronto. Fala a mesma coisa e não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que dessa Tem um forma... quadro todo rabiscado, né? Pois Saudade é, daquele quadro. dá para poder rabiscar aqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó. Pegar o pente aqui, ó. Peraí, opa, é isso, meu abriu já. Pode pegar aqui. Eu posso começar a fazer assim, ó. Não, professor, misericórdia, aí não. Dá para Como poder é que o senhor fazer. vai? Aí, ó, dá para poder fazer. Antônio, Beto. É a mesma coisa. O Só não quadro dá ficou para o senhor igual. só não dá para o senhor dar soco no quadro. Mas eu posso dar uns tapinhas no microfone também. Mas aí, ó, o quadro ficou igualzinho aí, ó. Idêntico. Aí coloca assim, ó, falência. Pessoal, peraí que a gente vai tirar uma foto, peraí. Tá igualzinho a sala mesmo. Mesma coisa aí, tá A vendo? gente Agora tá brinca aparecendo com até, ela, Antônio. tá aparecendo até uns trem vermelho aqui, ó. O computador tem até um pane aqui. Não foi eu que fiz esse outro vermelho, não. Não, mas tá igual o quadro. Mas tá bom, né? Mas o que importa é isso aí. Vamos fechar que ele não salvar, meu filho. Que é isso? Agora vai ficar estranho aqui? Pera aí. Ei, Andréia, foi dar ideia, olha aí. Não, é porque ele copiou aí meus risquinhos ali, mas tá tranquilo, ó. Voltou já, ó, bonitinho de novo. Né? Aula do dia 25, então, tranquilo? Vamos lá? Nós estávamos essa aqui, agora é essa mesmo, 25, né? Ajuda aí. Agora é a aula do 25. Encerramento da recuperação judicial. Vamos lá. Desafio. A sociedade empresária Belo Sol teve a sua recuperação judicial concedida em 10/11/2017. Então, informação importantíssima, olha, não tem nada demais. Belo Sol S.A., vamos lembrar, toda e qualquer sociedade anônima é empresária. Então, preenche os requisitos. Mas aqui a gente precisava mexer com isso, porque já tem aqui a recuperação judicial concedida em 10/11/2017. Em decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia de Credores. Então, vamos lembrar. Teve o processamento da recuperação. Além de processamento da recuperação, né? Houve lá o prazo de habilitação de créditos, houve a apresentação de divergência por algum credor, tanto que houve a necessidade de realizar uma assembleia, né? Alguém pediu a realização da assembleia. Foi realizada a assembleia e a assembleia aprovou o plano de recuperação judicial. Depois de aprovado o plano de recuperação judicial, foi para o juiz e o juiz, claro aí, né, homologou o plano de recuperação judicial. Então, a recuperação judicial foi concedida. Olha a importância. Toma cuidado aí. Não é o processamento da recuperação judicial, não. Não. Nós estamos aqui com a concessão. Agora, efetivamente, esse devedor, a sociedade empresária Belo Sol, está em recuperação judicial e deve cumprir ali agora, e deve cumprir com um plano que foi homologado. Né? Nós já estamos lá na frente. O plano previa basicamente o quê? Repactuação dos créditos quirografários, com um deságio de 40%, sobre o valor principal, remissão dos juros e multas, perdão de juros e multas, pagamento em 240 parcelas mensais. Aqui uma questão importante, olha. 240 parcelas são 20 anos, né? 20 anos.
Um plano de recuperação judicial pode ser feito isso? Pagar credor quirografário com 40% de desconto? Pode, o credor escolheu. Perdoar juros e multas? Pode. Pode ter 240 parcelas mensais? Pode, não tem problema nenhum, né? E aí, muitas das vezes, e isso também que nós tivemos a nossa aula, eu disse para vocês o seguinte, ó, a recuperação judicial perante o juízo, processo de recuperação, terá o prazo de 2 anos, perante o juízo. O juiz vai encerrar ali a recuperação. Mas não quer dizer que encerra a responsabilidade do devedor. Por quê? Porque ele tem um acordo lá, ó, e tem que ser pago 240 parcelas. Depois de 2 anos, no caso aqui, ó, pagou 200 parcelas, né? Vai ter a falência automática? Não tem falência automática, porque a falência automática acontece dentro dos 2 anos, igual a gente vai ver. Lá, pagou 200 parcelas, deixou de pagar, né, o credor agora, ele vai executar, se ele quiser, porque é um título executivo judicial, né? Ele tem uma sentença. Ou ele vai, claro, pedir aí a falência. Vamos continuar aqui, então. Então, 240 parcelas, vencendo a primeira em 30 dias e depois as outras. Olha a data. 15/2/2020. Então, vamos tomar cuidado com a data. Quando que foi concedida a recuperação? 10/11/2017. 15/2/2020. Sob a alegação que tinha cumprido regularmente as obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial vencidas então, a devedora, então, em 15/2, a devedora, quem que é devedora? Empresário lá, Belo Sol, falou o seguinte, ó, já cumpri todas as obrigações do plano, dentro do plano, até então, 15/2. Estou em dia, estou pagando aqui as minhas parcelas, já paguei mais de 2 anos, né? A devedora requer ao juízo da recuperação que profira sentença de encerramento da recuperação judicial. Olha que questão fácil. Olha que questão fácil. Só saber, a única coisa que se pede você tem que lembrar sempre, né? Encerramento. Vamos lá? Vamos lá, habilitação. Peraí. Ó, artigo 63. Cumpridas as observações no prazo previsto no caput do artigo 61, vamos lá. Proferida a decisão, proferida a decisão prevista no artigo 58 dessa lei, o que é o artigo 58? Cumpridas as exigências da lei, o juiz considerará a recuperação judicial cujo plano não tenha sofrido objeção ou que tenha sido aprovado a Assembleia Geral de Credores. Foi isso que aconteceu? O plano foi lá aprovado? No nosso exemplo? Vamos só lembrar aqui, ó. O plano foi aprovado e foi concedida a recuperação judicial. Então, é o caso nosso aqui, ó. Cumpridas as exigências, cumpriu as exigências. Né? Passamos para o artigo 51. Proferida a decisão, sentença, já está lá, nossa data, lembra que a decisão foi aqui, ó, no dia 10/11, né? Então, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpra todas as obrigações do plano que se vencerem em até 2 anos, depois da concessão da recuperação. Então, o prazo aqui, ó, que se vencerem, olha, as obrigações do plano que se vencerem até 2 anos da concessão da recuperação judicial. Isso que é importante. Feito isso, artigo 63, cumpridas as obrigações no prazo de 2 anos, cumpridas as obrigações no prazo de 2 anos, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. Vai determinar pagamento, 30 dias lá, dos saldos honorários do administrador judicial, apuração de custas judiciais, apresentação de relatórios, dissolução do comitê de credores. O que é o comitê de credores? Aqueles
aqueles credores, ou aquelas pessoas que foram eleitas ali para poder verificar as questões relativas aos interesses, a comunhão de interesses dos credores, né? E vai comunicar o registro de plus e mercantis para as previdências cabíveis. Então, a nossa questão era basicamente essa, só saber isso, né? Então, tirar essa dúvida da cabeça. Depois de 2 anos da concessão da recuperação judicial, pode pedir encerramento se tiver tudo cumprido, né? A consideração das datas da concessão da recuperação do pedido de encerramento, né? E do pedido de encerramento, pode o juiz proferir sentença de encerramento? Pode. Nos termos que foi trazido para a gente, olha, já passou mais de 2 anos e cumpriu regularmente as obrigações do plano. Caso a devedora tenha descumprido alguma obrigação prevista no plano, qual é o efeito do inadimplemento em relação à recuperação judicial e os créditos incluídos no plano? Aqui tem 2 perguntas, né? Primeiro, caso a devedora tenha descumprido alguma obrigação prevista no plano, e aí nós temos que entender, dentro dos 2 primeiros anos, né? Ou após os 2 primeiros anos? Nós estamos aqui dentro dos 24 meses, 2 anos, ou nós estamos falando aqui do mês 100, após 2 anos? Se for dentro dos 2 primeiros anos e descumprir, convolução da falência. Falência automática, né? Vai ter a transformação da recuperação judicial em falência. Então, dentro dos 2 primeiros anos, com o descumprimento da recuperação judicial, nós temos a convolução em falência, transformação em falência. E como é que ficam os créditos, já que virou falência? Dentro dos primeiros 2 anos, nós não temos novação. Lembra lá, quando nós falamos da novação, nós tivemos oportunidade de verificar que dentro dos 2 primeiros anos, se descumpriu o plano, aquilo que foi dado, olha, o que foi dado? O deságio de 40%, o perdão das multas aqui, dos juros e multas, até o pedido da recuperação judicial, né, nós não teremos mais. Volta ao estado anterior, se descumprir dentro dos 2 anos. Após os 2 anos, aí muda a figura. Após os 2 anos, a falência não é automática. O credor da Belo Sol escolhe, após 2 anos, se tiver o descumprimento. Lá na prestação 100, por exemplo, o credor da Belo Sol escolhe executar ou pede a falência. E aí, após os 2 anos, né, o efeito relativo aos créditos é diferente. Aqui tem a novação. Após 2 anos, só pode pedir aí, exemplo, com deságio de 40%. Tranquilo? Isso é fácil demais, não é? Eu fico assim impressionado como que a lei de falência ela é tão fácil assim. Eu não consigo ver nenhuma dificuldade mesmo, de coração mesmo, né? Tranquilo ou não? Fala aí comigo, gente. Tem alguém vivo aí? Professor, qual que é o artigo da novação? A novação aqui? Vamos lá. Ops. 61, parágrafo 1º? O 61? Me ajudei, gente. Não, 61, parágrafo 1º. Então vamos lá. É isso mesmo. Durante o período estabelecido no caput, o descumprimento de qualquer obrigação prevista acarretará convolução da recuperação de falência. Não, aqui vai transformar em falência, né? Você queria falar sobre a novação mesmo. Vamos colar aqui, ó. Vamos colar que vai ficar bem mais fácil, tá? É só vir aqui. É porque eu não lembro de todos os artigos de cor, não. Só os mais importantes ali mesmo que a gente acaba... Opa, não é essa aula, não? É? É ela mesmo. Artigo 59. Já foi lendo aí para mim? Então lê para nós Já. aí. Plano de recuperação judicial implica inovação dos créditos anteriores ao pedido. Isso, e obriga o menino. devedor e Vamos lá, todos os 50. credores sujeitos
sem prejuízo das garantias observado disposto no parágrafo 1º do artigo 50 dessa lei. Então, o plano de recuperação judicial implica a inovação dos créditos e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízos às garantias, observado no que couber, parágrafo 1º do artigo dessa lei. Tranquilo? Tranquilo. Não, mas se tiver dúvida também, ó, pega o PDF. Todo mundo sabe que esses PDFs estão lá no sistema faculdade também, não estão? Já tiveram a oportunidade de verificar lá? Sim, senhor. Já vimos. São todas as aulas disponíveis, professor. Então, e inclusive eu gosto de deixar o PDF também para facilitar, né? Então, se tiver alguma dúvida aí, só joga lá um Ctrl F e procura lá no PDF também. Tranquilo? Vamos passar para o Sim, próximo, tranquilo. então? Cadê os meus negocinhos aqui? Aula do dia 26. Recuperação extrajudicial. Essa aqui deve estar mais fácil de todas, né? Essa é a mais fácil de todas, né? Recuperação extrajudicial. E é que vai cair na prova. Aula Não de sei. que dia? Oi? 26. 26. Lá no artigo 61, recuperação extrajudicial. Eu coloquei o PDF lá que eu acho mais fácil para vocês também, né? Vamos lá no desafio, então. Achou aí, André? Sim, pode ir. Então vamos lá. Não esse texto aqui não, é bem pequenininho. A sociedade, olha como é que é. Esse aqui é o exemplo da nossa prova, olha como é que é simples, ó, bobinha demais. Texto pequenininho, né? Texto pequenininho e faz duas perguntinhas. Aqui eu vou estar perguntando só para orientar o seu cliente, né? Mas é assim, pequenininho mesmo. Resposta 3 folhas. Faz parte. A vida é assim mesmo. Mas as questões só Ai, meu vêm. Deus. As questões só. A gente só consegue. Não tem esforço, a gente só dá valor àquilo que é difícil. Se for muito fácil, a gente não dá valor, não. Claro que não, né? Não, nem cabe. O máximo lá para vocês responderem são 1000 caracteres. 1000 caracteres é muita coisa, né? Mas não dá 3 folhas, não. Eu acho que não. Vamos lá. A Sociedade Empresária Telefonia do Sul S.A., constituída há mais de 5 anos e nunca beneficiada pelo Instituto da Lei 11.101 de 2005. Então, ela é uma sociedade empresária, constituída há mais de 5 anos. As informações, tem que tomar cuidado com isso. Nunca beneficiou-se com institutos da Lei 11.101 de 2005, a nossa lei de falência. Vem enfrentando dificuldades financeiras oriundas de crise econômica, o que fez com que o seu faturamento anual caísse 40%, acarretando o não pagamento de dívidas tributárias. Então, não pagou dívidas tributárias e, principalmente, dívidas trabalhistas. O diretor financeiro da empresa procura seu escritório para detalhamento de eventual pedido de recuperação extrajudicial, sob o argumento de ser procedimento menos oneroso e mais rápido do que o processo judicial. Questão clássica também, se cair aí, recuperação extrajudicial, né? Questão clássica é perguntar para você se débito trabalhista e débito tributário, faz parte ou pode fazer parte da recuperação extrajudicial, né? Essa é uma questão clássica mesmo. A sua orientação para o seu cliente é muito simples. Olha, imaginemos que tenha lá na sua provinha o artigo recuperação extrajudicial. Todos os requisitos do artigo 48. Tudo que é para recuperação judicial. Agora, olha, o parágrafo 1º já mata para a gente. Não se aplica nesse capítulo os titulares de crédito de natureza tributária. Na recuperação judicial também, deixa eu pegar aí, na judicial, também não se aplica aí nos credores de natureza tributária. Qual que é a diferença? E nem
aqueles derivados da relação de trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, tá? Assim como os nossos excluídos, que nós já sabemos há muito tempo, né? 49, parágrafo 3º e 86. É bom sempre lembrar desses daqui. Vamos voltar lá nele. 49. Não estão sujeitos à recuperação judicial, né? Ou estão sujeitos todos, exceto credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis e imóveis, de arrendador mercantil, arrendamento mercantil, leasing, né? Proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou proprietário com reserva de domínio. E ainda tem o nosso do artigo 86, né? O artigo 86 vai trazer para a gente lá os credores do contrato de adiantamento de câmbio, né? A importância entrega ao devedor moeda corrente decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação na forma dos artigos, desde que o prazo não tenha estipulado previsto nas autoridades competentes. Tranquilo? Então, esse que o senhor falou são as exceções. São as exceções. Mas aqui são exceções para tudo, né? Contrato de adiantamento de câmbio do artigo 86 é judicial e extrajudicial, não entra. E é até bom que a gente está revendo a judicial também. Lá do artigo 49, parágrafo 3º, esses credores também não entram, né? 49, parágrafo 3º, ó. Isso aí são questões básicas, importantíssimas. Proprietário fiduciário de bens imóveis, arrendamento mercantil, proprietário de vendedor de imóveis, né? E também, em se tratando lá da nossa recuperação extrajudicial, né? O crédito tributário, nós já sabíamos também da recuperação judicial, não cabe de jeito nenhum, né? Por questões que envolvem aí também valores, que o crédito tributário é um crédito público, não é um crédito que pode ser negociado nem disponível. Né? Agora, no que se refere à recuperação extrajudicial, além do tributário, também derivados da legislação de trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. Então, esses daí também não fazem parte. Né? Isso aí é importante para a gente, não faz parte. E é justamente o que é trazido para a gente, ó. Ele quer recuperação extrajudicial. Contudo, ele não fez pagamento de quê? Dívidas tributárias e principalmente dívidas trabalhistas. Aí não dá, né? Aí não dá. Ok? Era só Professor, eu fazer tenho isso. uma dúvida. Pois não. Exemplo, eu sou um credor. Para mim contestar essa decisão, a sentença que homologou a recuperação extrajudicial, eu vou apresentar o recurso de apelação? Vamos lá. Olha só. Na recuperação extrajudicial. Quando é que você... Mas você não pode... Vejam só. Você não pode alegar todas e quaisquer matérias, né? Você tem que lembrar sempre disso. Tem que tomar um cuidado muito grande. Porque nós temos que lembrar o seguinte, ó, na recuperação extrajudicial, o que acontece na recuperação extrajudicial? Já foi feito um prévio acordo entre devedor, né? Devedor e credor. Não foi isso? Ou credores, né? Além disso, a necessidade aí de que nós tenhamos esse acordo realizado aí. E aí nós temos aquela recuperação extrajudicial que nem precisa de ser homologada quando a gente tem a anuência de todos os credores. Porque tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de recuperação extrajudicial, porque, na verdade, ela nada mais é do que um acordo feito previamente, não tem assembleia, não tem nada disso, não tem objeção, não tem nada disso.
Por que que não tem? Porque, na verdade, o que se tem é um prévio acordo. Agora, existe também a possibilidade, e aí talvez é isso que você está trazendo para a gente, né? Existe a possibilidade de se impugnar, né? Mas você não pode impugnar por todas e quaisquer matérias. Ó, oposição à manifestação do plano de credores é não preenchimento mínimo previsto no artigo 63, prática de atos previstos de ato de falência, ou descumprimento de alguma questão legal, ou descumprimento de qualquer outra prática legal. Então, as matérias são muito pequenas, ó, não preenchimento, é o caput do artigo 63, prática de atos de falência e artigo 130 da nossa lei, revogáveis, e descumprimento de todas e quaisquer exigências de lei. E aí vai ter a impugnação, o juiz vai decretar. E aí, respondendo a sua pergunta, da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. E aí é bom a gente entender por que que é apelação. Porque o juízo não continua, ele só homologa, ele não continua trabalhando ali naquele processo de falência, de recuperação, desculpa, ele não continua trabalhando nesse processo. Mas o que eu quero destacar é isso. Você não pode alegar todas e quaisquer matérias. É muito restrito mesmo, porque, mais uma vez, nós já temos ali um acordo. A não ser que tenha ali, né, as hipóteses aqui, ó, qualquer outro descumprimento de lei, né, ou de outra exigência legal. Houve uma coação, algo nesse sentido, né, ou é uma fraude. Aí são os defeitos do negócio jurídico. Ok? Era isso, mais ou menos, Bruno? Fala aí para mim. Era isso mesmo. Porque aqui, ó, você homologa, só para a gente fechar bem essa ideia. Você faz a homologação, é quando você tem 3/5 dos créditos abrangidos, mas não tem todo mundo. Porque se tiver todo mundo, você não vai nem homologar. Mas se você tem 3/5, mesmo que nós tenhamos aí 2/5 que não queiram, aqui tem assinatura de 3/5 dos credores, dos créditos, né? Aqueles mesmos que nós tenhamos aí 2/5 que não queiram, esses que têm 2/5 aí, a recuperação extrajudicial após a homologação surte efeitos para eles. Então, esses 2/5 podem impugnar e podem, inclusive, recorrer, mas desde que se atenha única e exclusivamente a essas 3 exigências aqui, ó, constantes do artigo 164, parágrafo 3º, incisos 1º, 2º e 3º da lei. Tranquilo? Só para a gente não ter essa dúvida aí. Tranquilo ou não? Tranquilo. Podemos passar para frente aí? Sim, Alguém tem uma dúvida na recuperação extrajudicial? Podemos passar, né? Então vamos lá. Aula do dia 1º/4/2020. Recuperação judicial especial. Aqui é para microempresa, empresa de pequeno porte. Vamos lá? Vamos trabalhar? Olha. Analise a seguinte questão do desafio também. A sociedade empresária Telefonia Belo Sol Limitada, constituída há mais de 10 anos e nunca beneficiada pelos institutos da Lei 11.101. Por que? Primeiro, ó, informações que na sua prova vai ter. Mais uma vez, eu bato sempre nisso. É uma sociedade empresária. Já está aqui, ó. Né? Constituída há mais de 10 anos. Para que isso? Para que nós tenhamos os requisitos de uma recuperação judicial especial. Nunca beneficiada pelos institutos da Lei 11.101. Também, reforçando essa ideia. Vem enfrentando dificuldades financeiras oriundas de crise econômica que fez com que o seu faturamento caísse 40% por não pagamento de dívidas tributárias e trabalhista. Aqui, ó. Aqui tem tributária e trabalhista. Talvez é para confundir você. Na recuperação extrajudicial não cabe trabalhista. E na recuperação judicial especial, né? Que é aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. Cabe aí dívidas trabalhistas?
Sabe-se que ela possui um faturamento bruto mensal de R$35 mil. O diretor financeiro... E por que eu estou te colocando isso aqui, que o faturamento bruto mensal é de R$35 mil? Né? Essa informação ela é trazida para a gente saber se é uma empresa de microempresa ou empresa de pequeno porte. Né? Nós temos que lembrar sempre aqui, ó, e aqui na própria lei nossa mesmo, na própria lei não, desculpa, no nosso próximo texto de aula tem as informações aqui para vocês, ó. Empresa de pequeno porte, vamos lembrar sempre, ó, microempresa e empresa de pequeno porte, deixa eu ver se tem mais detalhado. Faturamento até R$360 mil, microempresa. Empresa de pequeno porte, igual, inferior a R$4.800.000. E o MEI, né, o microempreendedor individual, que também pode pedir recuperação judicial especial, faturamento máximo, né, bruto anual, 81 mil. Microempresa, 360 mil. Empresa de pequeno porte, até 4.800.000. No nosso exemplo aqui foi trazido, veja, 35 mil. 35 mil mês vai dar aí exatamente, né, 350 com mais 420 mil ano. Né? Então, nesse aspecto, ela enquadra aí como uma empresa de pequeno porte. O diretor financeiro da empresa procura seu escritório para detalhamento de eventual pedido de recuperação judicial, sobre argumento que precisa pagar os seus credores, contudo não pode ter altos custos, pois está com muita dificuldade econômica financeira. Olha o que te fala aqui. Ó. Já que ele não pode ter altos custos, né? Ele está te pedindo aí o que é mais aconselhável para vocês. E aí você tem que informar para ele que a recuperação judicial envolve altos custos. Já a recuperação judicial especial, os custos são diminuídos, né? Então, eu acho que... E aí vai vindo as perguntas nesse aspecto, né? Recuperação judicial especial, né? Vamos lá? Artigo 70 da nossa lei. Do plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Ó. As pessoas do artigo 1º dessa lei que se enquadram em microempresa e empresas de pequeno porte, 360 mil brutos anuais, microempresa. 4.800.000, pequeno porte. Microempreendedor individual, 81 mil de faturamento bruto anual, sujeitam-se à norma desse capítulo. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar plano especial. Os credores não atingidos pelo plano não terão seus créditos habilitados, né? O plano especial será apresentado no artigo 53, mesmo prazo. Só que aí aqui eu estou trazendo aqui como que esse plano especial, e a parte importante, né, que tem que lembrar sempre, olha, ele vai abranger todos os créditos, então o trabalhista está lá, só não vai estar o tributário, não vai estar o do 49, parágrafo 3º, não está o contrato de adiantamento de campo, porque esses não estão nem na judicial, mas o trabalhista, acidente de trabalho, está, né? Deverá ser parcelado em 36 meses, 36 parcelas, taxa Selic. Taxa Selic está 3% ao ano, então está boa, né? 3% ao ano não está ruim, né? Antigamente falava taxa Selic, o cara quase morria, agora está mais tranquilo. Então, 36 parcelas mensais no máximo, a primeira parcela, prazo máximo de 180 dias, né? Vai ter aí necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador, para devedor aumentar despesas ou contratar novos empregados. Então, ele fica bem preso aí também. Tá? Então, assim, o plano de recuperação judicial especial, ele torna-se mais em conta, aí, vamos assim dizer,
porque não vai ter assembleia, não vai ter nada, né? Preencher, eu queria trazer isso. Ó. Como não vai ter assembleia, fez a proposta nesses termos aqui, o plano vai ser homologado pelo juiz. Tranquilo? Aqui, ó, caso o devedor opte pelo período de recuperação judicial com base no plano especial, disciplinado nessa sessão, não será convocada a assembleia para deliberar sobre o plano. E o juiz considerará a recuperação se atendidas as demais exigências da lei. Tem que ser nesses moldes, ok? Apresentou o plano especial. Tem que ser microempresa, empresa de pequeno porte, é bem mais célere. Essa aqui é a forma que deve ser, o plano deve ter esse parcelamento máximo, né? E aí, claro, né, preenchido isso daí, o juiz não precisa de assembleia. Agora, parágrafo único. O juiz vai julgar improcedente, vai decretar a falência se houver objeções, nos termos do artigo 55, que é o prazo para apresentar as impugnações, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes previstas no artigo 83, computados na forma do artigo 45 dessa lei. Tá? Isso aqui foi dado em 2014, essa questão. Tranquilo? Então tem que tomar cuidado também, né? Em relação aos credores. Não tem muita dificuldade, não. Dúvidas, por gentileza? Deixa eu responder as perguntinhas, né? Qual procedimento ele deve adotar? Recuperação judicial especial, já que ele não quer ter altos custos. Quais credores podem ser abrangidos? Todos da recuperação judicial, exceto lá os do artigo 49, o tributário e o contrato de adiantamento de câmbio. Como que deve ser realizado o plano de recuperação? Deve ser realizado nos moldes aqui do artigo 71. Beleza? Ótimo. Dúvidas? E aí nós fechamos a nossa recuperação judicial. Acho que deu para poder fazer uma abordagem bem grande aí dessa questão, né? E aí, claro que o plano de recuperação judicial aplica-se depois o que for normal mesmo lá para a recuperação especial, aplica-se o que tem para recuperação judicial comum, né? Tranquilo? Dúvidas, senhores?